Cara, o GE.com trouxe para você o programa Salão de Craques. Vamos falar de futsal, raiz, origem, a importância do futsal para a evolução de quem quer fazer base no futsal e partir para o campo, e também a importância de quem permaneceu e mitou o melhor de todos os tempos. Se liga, vai cair tua internet, cara. Vai cair tua internet, porque tá pesado esse programa. Olha quem tá aqui com a gente, o Galinho de Quintino, imagens do Zico no Juventude de Quintino, time de futsal, que ele montou com a família dele, família braba, que joga muito. Então o time está muito bom lá em Quintino, Bocaiúva. Já já o Galinho vai falar conosco. Muito legal ter o Zico nesse programa. Pedrinho, nosso companheiro de Globo e ídolo do futebol, mas começou aí, ó, no futsal. São Januário, Vasco da Gama, de 83 a 91. E esse programa não poderia não ter o maior de todos os tempos no futsal, que é o Falcão. E essa imagem aí é a primeira carteirinha do Falcão na Federação Paulista, no Guapira, time da Zona Norte de São Paulo. Então o programa está incrível, se prepare, eu vou começar com ele, Zicão. Zicão, que prazer tê-lo aqui, você que é um dos maiores de todos os tempos, seleção brasileira, Flamengo, futebol japonês, enfim, você é o Zico, né? Não precisa apresentar muito, mas eu queria que você falasse desse início lá em Quintino, com o time que você montou com a sua família. Parabéns, Zicão, pela tua carreira, pela tua história, pela pessoa que você é. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Dandan. Um abraço grande para você, meus queridos amigos Falcão e o Pedrinho. Que honra estar aqui do lado deles. Eles é que são as verdadeiras feras do futsal, né? Lógico que o futsal eu comecei e fui visto jogando futsal para poder ser levado lá para o Flamengo. Mas a gente lá em Quintino já tinha esse time aí, que é o Juventude, é um time da família. E antes de tudo, ele era chamado Lucinda Barbosa, porque era a rua. E aí depois virou o Juventude. E todas as segundas-feiras tinha um clube Vital, lá de Quintino, que alugava quadras. E nós alugávamos toda segunda-feira à noite. Naquela época, todos os times de bairro tinham primeiro e segundo quadro. Eu jogava no segundo quadro. E o primeiro quadro é que era forte, que era o Edu, Antunes, o Nando, 3 irmãos que jogavam. O Edu era uma fera, era um negócio estilo Falcão, assim, do futsal, viu? Ele era um gêniozinho. E tinha 2 jogadores também que eram do Vila Isabel, o Osmar e o Carlos, Osmar era o goleiro. Então era um timaço, era casa cheia toda segunda-feira lá em Quintino. E, lógico, a gente jogava contra todos os times do Rio de Janeiro. Mas a minha ida pro Flamengo foi decorrente de que no River, que é um time da Piedade, um bairro colado do Quintino, todo domingo tinha um torneio interno lá. O River era um time de futsal. O Pedrinho deve ter jogado algumas vezes contra o River, lá na federação. E eu jogava esse torneio interno aos domingos. Eram 8 times com os nomes do Rio, e eu jogava pelo Santos. Até que o Celso Garcia foi me ver jogar. E aí, dali ele saiu lá para minha casa, pediu meu pai se podia ir direto treinar no Flamengo. E assim começou minha história no Flamengo. Mais tarde, eu já jogador do Flamengo, fui treinar no Jacarepaguá, que era outro time filiado e perto da minha casa. Só que quando eles foram me inscrever na federação, eu já estava inscrito pelo Flamengo no futebol. E aí não era permitido você ser inscrito nas 2 federações. Mas eu continuei jogando futsal e campo até hoje, né? Hoje não, porque o futsal, o joelho não permite mais. Mas, piso duro para mim é complicado. Mas eu joguei muito futsal, mesmo estando já profissional do Flamengo. Outro dia, eu acompanhando o Instagram do Zico, acho que com o joelho só tem como fazer exercício na piscina, né, Zico? Você estava lá fazendo aquele exercício maroto para não dar tanta pressão no joelhinho.
É o único lugar que eu posso correr. Ainda bem que a piscina dá 1,5 m aqui e tal, aí dá para eu correr. Então é o único lugar que eu consigo correr. O jogo das estrelas a gente não corre mais, mas tem que tomar um remedinho para não sentir dor, cara. Pedrinho, Tá Pedrinho, Vista Alegre para o mundo, Vasco da Gama, depois Campo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, vários títulos. Pedrinho, conta pra gente essa história aí. Tem negócio de algodão no tênis, ô Pedrinho? Me conta isso aí. Boa, Dandan. Grande abraço para o Rei Falcão, o Rei Zico. O time do Vasco foi fazer um jogo em Vista Alegre, onde eu jogava, e faltava jogadores, né, para completar esse time do Grêmio Recreativo, né? E aí a rapaziada falou, ó, tem um moleque lá que joga pelada na rua com os caras mais velhos. Aí foram lá me chamar. E eu não tinha nem tênis, eu nunca tinha jogado futsal na minha vida, né? Na época era futebol de salão. Aí arrumaram um tênis grandão lá, meu pai pegou um monte de algodão, botou na ponta do dedo assim para ficar justinho, e aí eu joguei. Aí fiz um bom jogo, e aí o treinador, o seu Adamor, pediu para que minha família me levasse para o Vasco, e eu passei praticamente, Dandan, quase 8 meses só indo no banco. E aí a minha irmã foi lá e falou assim, pô, você pede para o meu irmão vir para cá e a gente não tem dinheiro para passagem, ele só fica sentado aí. E o senhor Adamor falou para ela o seguinte, ele não pode ser federado porque ele tem 6 anos, mas eu estou trazendo ele para ele começar a conseguir, para ele começar a conhecer o ambiente. E o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. Então eu sou muito grato ao senhor Adamor e a história começou aí, com esse parceiro aí, ó, Felipe. E essa parceria foi pro campo. Aí tem o Roger também, nessa foto aí tem o Roger, na outra tem o Roger. O Roger devia ser craque também no salão, né, Pedrinho? Porque a habilidade que ele tinha no campo. Jogava muito, mas aí tinha na ala esquerda o Felipe, na ala direita eu jogava, ele era um ano mais novo, aí ele não conseguiu meter o pé para procurar outro espaço. Bom, conosco também o rei disso tudo, né? O rei do futsal, o maior jogador de futsal de todos os tempos. Mas, Falcão, eu quero que você conte a história quando você não era um Falcão, ainda era um pardal magrelo lá em São Paulo. A gente mostrou a tua foto lá da Federação Paulista, lá em Guapira, na Zona Norte. Muita gente acha que você começou no Corinthians, mas a sua história começou lá no Guapira e você era o filho do Falcão. Conta essa história pra gente aí, Falcão. Legal ter você aqui conosco. Pô, que honra. Obrigado pela disponibilidade, tanto o Pedrinho, o Zico, você, para a gente falar do futsal. Isso me deixa muito feliz. Verdade, Nanda. Eu era um moleque sonhador, né, que só queria jogar bola. Eu sou da periferia de São Paulo. E eu jogava bola na escola, levava os potinhos de iogurte, amassava para jogar no intervalo, jogava bola na rua, fazia aquelas travezinhas de rua mesmo para jogar bola com os amigos. E o meu pai era o craque ali da Zona Norte de São Paulo, né, tanto no futsal quanto no futebol. E até o Zico falando, hoje pouca gente sabe o que é o segundo quadro e o primeiro quadro, né? Já não existe mais. E eu, desde novo, meu pai me levava para fazer as anotações dos jogos, né? Então, eu anotava quem fez gol no segundo quadro, depois quem fez gol no primeiro quadro. E geralmente o segundo quadro é os amigos mesmo, tiozão, gordinho. E o primeiro quadro geralmente era o melhor time. E eu acompanhava meu pai desde moleque nos dois, tanto no clube que ele frequentava amigos. Ih, rapaz, deu um bug aí no Falcão, vamos ver se ele volta. Mas então agora eu descobri. Pode completar, Falcão. Voltei. Tanto no clube que ele frequentava de final de semana, quanto nos jogos dos amigos, né? Então eu sempre fazia a diferença quando eu era moleque. E um amigo do meu pai falou: pô, meu filho tá no Guapira, ele federou, tem que levar o Falcãozinho lá, porque o Falcão era meu pai, né? Pela característica com o Falcão, ex-jogador da seleção brasileira e jogador de futebol. Até que eu fui para fazer uma semana de teste no Guapira, já no primeiro treino. Eu arrebentei, né? Já assinei a ficha no primeiro treino, federei, que é essa ficha que vocês colocaram aí. Primeiro jogo contra o Corinthians, e a molecada não dormia. Nossa, jogar contra o Corinthians. E eu, desde moleque, eu já tinha essa personalidade de não sentir assim, tudo bem que é contra o Corinthians, vamos jogar. E para mim era mais um jogo. E perdemos de 2-1, eu fiz o gol, arrebentei no jogo, e o Corinthians me monitorou a partir dali. Aí no final do ano, o Corinthians me chamou para fazer também uma semana de teste. Já no primeiro treino me deram a ficha também, já me deram a camisa 10. Então as coisas aconteceram em relação ao futsal bem rapidamente. Bom, e aí temos imagens, né, do primeiro gol do Falcão na Liga Nacional de Futsal, que foi contra o Internacional.
É o primeiro gol, né, Falcão? Conta aí, vestir essa camisa também não é para qualquer um não, né? Aí meu primeiro gol, Dandan, aí foi a primeira Liga Futsal que teve, que foi em 96. E eu já tinha sido campeão paulista pelo Corinthians profissional um ano antes, né? Que desde o meu segundo ano de juvenil eu já fazia parte da equipe profissional. E esse foi o primeiro jogo da primeira Liga Futsal, que foi a estreia Inter de Porto Alegre, que era a seleção brasileira, contra o Corinthians. E eu era só um moleque ali, perto de fazer 18 anos. Perdemos esse jogo de 4-1 e foi o meu primeiro gol em Liga Futsal da minha história. Assim. Acho que foram 580 gols em Liga Futsal e esse daí foi o primeiro. Bom, esse programa aqui, a nossa equipe, o nosso núcleo de futsal, separou e está tratando com muito carinho, porque a gente quer mostrar a importância do futsal na evolução do atleta. A gente vai mostrar aqui e falar sobre isso. Vou mostrar um gol aqui do Pedrinho, cara. Um gol do meio da rua, não, do campo de defesa, da quadra de defesa contra o Flamengo, Pedrinho. Narra pra gente esse gol aí. Isso aí foi lá em São Januário, né? Normalmente o goleiro de futsal nessa faixa etária aí de 10, 11 anos é um pouquinho baixo, né? E essa jogadinha assim eu sempre recebia pela ala esquerda para dar no pivô. E eu tentei surpreender, eu recebi e já finalizei. E aí peguei ele de surpresa. E aí umas rabiscadas curtinhas, né, do futsal, drible rápido. Essa época era muito boa e eu não sei nem se Falcão pegou essa época. O Galo deve ter pego, que não valia gol dentro da área, né? Então muitas vezes a gente driblava o goleiro, entrava na área e tinha que sair de novo, né? Então a quadra se tornava menor ainda, né? Porque não valia o gol dentro da área, a quadra já era pequena. Então você tinha que acelerar o raciocínio, tinha que ter um repertório motor muito maior. E um lance que é muito importante no futsal, no antigo futebol de salão e no futsal também, é que você joga toda hora pressionado, né? O homem da bola está sempre sofrendo uma pressão. Então você tem que ter sempre soluções rápidas, né? Raciocínio muito rápido. É isso, Zico. O raciocínio rápido é o que você mais levou para o campo? O domínio de bola. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua ida para o campo e o que o futsal foi importante na tua carreira. Sem dúvida. É o tempo de reação, né? Que é muito... Você tem que ser... isso que o Pedrinho falou, de você estar sempre marcado, estar sempre pressionado. Você não pega a bola livre ali. Você tem que dominar, às vezes virar para cima do próprio cara que está ali te marcando pressão. Então, o futsal me deu isso. Não só não valia gol dentro da área, como também o goleiro não podia atravessar a bola. Você tinha que sair jogando ali no teu próprio campo. A bola não quicava, então você dominava a bola normalmente com a sola do pé, né? Fiz muito isso no campo e muita gente não entendia que a gente dominava às vezes do lado e você travar a bola era muito mais fácil, a bola ficava, porque a gente já tinha esse costume de às vezes numa emergência você dá um bico na bola no canto, defesa ali toda, a gente fiz muito gol de biquinho, de leve. Então essa velocidade no drible, você está dentro da área, cara, você fazer isso no futsal é dominar, bater, às vezes nem dominar, bater de primeira. Então, o futsal me deu essa rapidez de raciocínio, velocidade no domínio do drible em espaço pequeno, né? Porque você tem ali aquela grande área, se você esperar um pouquinho, como no futsal, se demorar um pouquinho, já chega a gente. Então, agora, o importante para mim foi que eu, em nenhum momento, parei de jogar futsal. Eu jogava campo e futsal. Até quando comecei no profissional é que eu diminuí bastante. Juventude fazia alguns jogos, mas aí a gente já está com contrato, não quer correr risco. Mas no juvenil, desde que eu era juvenil, eu continuei jogando às segundas-feiras o futsal lá no Vital, né? Olha aqui, o Falcão bateu um papo nessa quarentena, né, com um fenômeno, o Ronaldo. E o Ronaldo, inclusive, disse que vai implantar o futsal no Valladolid, que é o clube que ele é dono lá na Espanha, vai botar a base para jogar futsal. Vamos pegar um trechinho desse bate-papo entre o rei do futsal e o fenômeno. Vamos ver. Eu comecei jogando no futsal e sou louco por futsal.
Comecei jogando no Valqueire Tênis Clube, que é um time pequeno perto da minha casa no Rio. Depois eu fui jogar no Social Ramos Clube, e depois ainda eu tive uma participação de 4 meses no Grajaú Country Club. Mas quando eu já estava no Social Ramos Clube, eu já comecei a treinar no São Cristóvão futebol de campo. E eu sentia que eu levava vantagem no campo sobre os outros meninos da minha idade, porque eu já estava acostumado com lidar com espaço reduzido, ter bastante tempo a bola no pé, e buscar soluções dentro do campo em espaço reduzido. Quer dizer, eu jogando de atacante, sempre eu vou ter ali no mínimo 2 zagueiros e, quando não está, os 2 laterais fechando. Então, o espaço que eu tenho, na verdade, na defesa adversária, sempre é muito pequeno, né? Sempre muito reduzido o espaço que o atacante tem ali para se mexer. Então, eu sentia que o futsal, na verdade, ele me deu uma vantagem muito grande em termos de raciocínio rápido, de velocidade, de pés, habilidade, né? Controle de bola, sabe aquele controle de bola com a sola do pé? Eu cansei de usar isso no campo e funciona super bem. Sem contar em outros recursos que ficaram, inclusive, famosos, não por mim. Não fui o pioneiro em nenhum deles, mas o gol de bico na semifinal de 2002 contra a Turquia também é um recurso claro, clássico de futsal, né? E ainda mais que naquela semifinal eu estava com uma dor no adutor, que normalmente eu chutaria aquela bola de chapa. Mas eu aproveitei, o inconsciente assim te bloqueia e eu chutei de bico, que é um recurso que eu também domino, que eu dominava, né? Hoje em dia eu não domino mais nada. E, ô Zico, você falou, tudo que você falou, parece que o Ronaldo estava te ouvindo, né? Ele falou justamente do que ele levou para o campo, foi o que você disse também mais cedo. Eu acho que no campo, essa matada de bola, essa pisada de bola, ela é mais complicada. E depois até quando mudaram a bola, porque a bola, quando passou a ficar mais envernizada, ela ficou mais difícil, que você ia pisar, ela escorregava. Então, naquela época não, naquela época não tinha isso, era até mais fácil. Mas é um recurso importante esse do bico que ele deu. E é também de uma precisão incrível, né? É aquela que você quer mandar a bola ali, você dá o bico, a bola não desvia nada, ela vai na direção onde você quer mandar. Então, quem jogou futsal, é lógico que tem, daquela época, tem esse recurso. Hoje não, hoje você faz gol com a bola quicando, manda aquelas varadas de peito do pé, que era muito difícil você ver no futsal, né? Então, sem dúvida, foram muitos, mas muitos jogadores que saíram do futsal e que tiveram sucesso. Rivelino, Júnior, Júlio César, Adílio, Artuzinho, Ronaldo, Robinho, Neymar. O futsal, ele te dá você amplia muito os teus recursos, levar as coisas que você aprende no futsal para o campo. Eu comparo muito essa situação, Pedrinho, com pro narrador que começou a carreira no rádio. Cara que começou no rádio, amplia vocabulário, dá poder de improviso. Eu acho muito parecido o craque que jogou no futsal e foi para o campo, para um narrador que teve passagem, nem que seja só um pouquinho pelo rádio, para adquirir vocabulário, improviso e tal, como eu já disse. Tem algum gol, Pedrinho, que você lembra que você falou assim, esse gol foi de futsal, mas no campo? Teve no final do Brasileiro da Série B contra o Botafogo, que eu domino a bola, vou dominar de chapa, ela foge um pouquinho, aí eu puxo pela sola do pé, né, passo pelo adversário e dou uma chapada no canto. Mas o que o Galo falou, com relação no futsal, na minha época, dificilmente tinha um chute de peito de pé, dificilmente.
Então era só de biquinho. E aí, quando você vai para o campo, né, você faz essa transição. Eu joguei de salão de 83 a 89, e de 89 a 91 eu joguei salão e campo, 2 anos. Nessa transição, você começa a se adaptar aos fundamentos do campo, os movimentos diferentes e os domínios. Então, você junta o que você tem do futsal com o do campo. Então, você tem um repertório cognitivo, um repertório motor muito amplo. E hoje o futsal tem 40 metros, mais ou menos, de comprimento. No campo, você joga em 30, então é bem menor. Então, o jogo está cada vez mais próximo do futsal. Raciocínio rápido, espaço curto, tabela, drible. Então, quem joga futsal, futebol de salão, na minha concepção, leva uma grande vantagem. E com o retorno do Falcão aí, deixar claro que o Falcão faria muito sucesso no campo. Faria muito sucesso no campo. De repente, ele não seria tão mágico, mas ele jogaria muito como jogou. A questão é que ele pegou pessoas que não eram preparadas para o entendimento da transição, porque o Falcão jogava muito e fez um excelente jogo no São Paulo, que depois não deu sequência para ele. Eu costumo dizer que o Leão, o Emerson Leão, que era o técnico do São Paulo na época, ajudou o futsal, porque se o Falcão fica mais um pouquinho no campo, ele ia brilhar lá. Exatamente. E a gente ia perder o Pelé. A gente ia perder o Pelé do futsal. E o Falcão, o melhor de todos os tempos, graças a esse retorno. Foi quando ele voltou que ele embalou e se tornou o maior de todos, não é isso, ô Rei? Então, são dois momentos diferentes, né? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Show. Como o Zico falou, eu acho que tem a parte da formação, o Pedrinho colocou muito bem também, que é você aprender os fundamentos do futsal, num certo momento você fazer os dois, e aí você direcionar. Quando eu fui para o São Paulo, eu já tinha o plano B, que era o meu plano A, que era o futsal. Então, a primeira coisa que me incomodou, eu voltei. Tanto é que o São Paulo me deu 3 anos de contrato para que eu continuasse, e por opção minha eu acabei não continuando. Talvez o momento de eu jogar futebol seria aquele momento quando eu estava no Corinthians, onde eu passei pelo campo 7 vezes. Então eu ia, quando eu tinha que abandonar, eu abandonava o campo, quando eu pegava estudo, escola, treino à tarde no campo, à noite no futsal, pesava muito. Então eu sempre escolhia voltar para as quadras. Mas falando mais da base, né, que é a formação, e dá até o assunto que eu tive com o Ronaldo, justamente os clubes do Brasil têm o futsal e têm o futebol, porém tem a comissão técnica do futsal e tem a comissão técnica do futebol. E cada um trabalha individualmente. Eu não vejo os clubes se juntarem e fazer um trabalho específico para aqueles atletas. Então, hoje o campo trata o menino de 12, 13 anos como profissional. Isso não pode acontecer. Quando você tem uma comissão técnica, não é do campo e do futsal, é a comissão técnica da base. Se elas se conversarem, os jogadores vão melhorar pelo menos 30% a 40%. Um exemplo eu sempre coloco, a gente sempre fala dos atacantes, do meia, a gente está falando do Zico, do Pedrinho, do Neymar, do Robinho, do Ronaldinho, mas a gente tem que ver o quanto vai melhorar um zagueiro, quanto vai melhorar um volante, quanto que eles vão desarmar e dão sequência no jogo. Eu sempre coloco que um zagueiro com 13 anos, com 1,78 m e grandão e forte, no campo ele vai ser um zagueiro, no futsal ele não vai jogar. Por que não pegar esse menino de 13 anos que é um zagueiro e lapidar ele no futsal? Vem cá, vamos melhorar seu passe, vamos melhorar sua qualidade técnica, qual que é o seu defeito? O atacante, eu que preciso que ele marque um pouquinho mais. Vem aqui pro futsal, você tem 13, 14 anos, porque não tem o certo ou o errado, não tem o certo pisar na bola com a sola do pé no futsal e não fazer isso no campo. Se você trabalhou isso na base e te satisfaz e te dá resultado, é igual conta de matemática. Tem gente que vai passar em 10 obstáculos para chegar no resultado. Tem gente que em 2 vai te dar o resultado. Então, quando você adapta esse jogador para ele melhorar o que você quer, o time de futebol, a principal base dele é o campo. Então, vamos pegar o futsal na base, que já existe, cara. Então, o Ronaldo quer levar uma coisa para lá que os clubes de futebol têm aqui. Mas eu vejo os clubes de futebol tirar um menino com 12, 13 anos e tratar como estrela. E você está deixando de fazer ele melhorar. Então, o meu maior exemplo é o zagueiro grandão de 1,78 com 13 anos. Ele vai dar 3 chutão para frente, ele é zagueiro. No futsal, não. Só que esse menino de 13 anos, quando ele tiver 18, o tamanho dele já não vai fazer diferença. Só que ele deixou de melhorar passe, ele deixou de melhorar um escanteio, um bate-rebate,
finalização, ele deixou de melhorar o desarme e cortar um passe do volante direto com camisa 10. Então, tudo isso que você traz do futsal para o campo, você vai ajudar demais. Então, no futsal, faz você trabalhar com o lado de dentro do pé, com o lado de fora do pé, com a sola do pé, com o peito do pé. Recebi o passe daqui, no futsal, como o Zico falou, eu tenho que dar o passe logo. Só que, às vezes, para dar o passe para lá de peito de pé, com o pé esquerdo, eu posso dar de fora do pé aqui, eu estou acelerando o jogo do mesmo forma. A visão 360 graus do jogo. Então, no campo, quantos jogadores eu vejo, o cara recebe do lateral direito, ele só está vendo esse triângulo aqui do lateral direito. Ele não consegue dominar uma bola e já girar para saber que o lateral esquerdo está livre. Então, se o Brasil tiver essa consciência de pegar futsal e futebol na base e virar uma coisa só, os jogadores vão melhorar pelo menos 30%, 40% de tudo. O cara que tem melhor marcação, ele vai ter a bola melhor. O cara que tem mais qualidade com a bola, ele vai saber marcar. Então, o futsal pode dar tudo isso na formação. Como o Pedrinho Zico falou, depois um cara só fez uma coisa e depois vai para outra, é muito difícil. É igual o menino que vai falar inglês. Você põe o menino com 7, 8 anos, ele vai aprender muito mais rápido do que a gente. Então, quando você coloca essa mudança de futsal para o futebol, que é clima, campo esburacado, campo bom, chuva, vento, então tudo isso faz parte do futebol, que no futsal a gente não tem essa dificuldade. Então, você com 11, 12, 13 anos, isso vai melhorar, Dandan, e é o que eu sempre coloco. Um treino, nós somos aqui todos, nós somos pais, nós temos nosso filho. Se a gente for um treino de 1 hora do nosso filho no futsal com 11 anos, nosso filho vai fazer um gol, ele vai perder 5, ele vai marcar, ele vai desarmar. Se a gente for ver o nosso mesmo filho no treino de 1 hora no campo com 11 anos, ele vai pegar na bola 3 vezes. Então, é menos atrativo. Imagina o goleiro com 11 anos no campo, com 7 metros. Vai 3 bolas no gol, ele vai tomar 3 gols. O mesmo menino no campo, ele vai defender 10 bolas, ele vai tomar 7 gols, mas ele vai reagir, ele vai saber que sair assim é melhor. Então, o futsal, ele coloca nas 11 posições, ele te melhora pelo menos 30%, 40%. Bom, e é legal e preocupante isso que o Falcão falou, porque ele está alertando aí a falta de conexão do time do campo com o time do futsal, porque a Europa já abriu o olho para isso. Não é só o Ronaldo que está levando o futsal para o Valladolid. A França está se reforçando no futsal. A Alemanha, que já é uma potência no campo, está se preocupando com base no futsal. Talvez, Zico, seria até a nossa diferença anos atrás, nas décadas atrás, a nossa base do futsal, vocês que jogaram futsal, e talvez os europeus não. Pode ser até a diferença de habilidade que sempre o brasileiro teve de vantagem dos europeus. Com certeza. Pedrinho. Então, Dandan, isso que o Falcão falou é muito importante, porque quando ele cita que o atleta ele participa de todas as funções, é isso. Um pivô no futebol de salão, ele tem que marcar, ele tem que saber cortar linha de passe, né? Ele participa da construção ofensiva e participa também da questão defensiva. E na minha época, o back parado, que hoje é o fixo, ele não tem a função só de marcar. Ele constrói o jogo, ele participa, então ele tem que ter bom passe, visão de jogo. Então ele chega muito mais preparado para um jogo que é moderno, né? Hoje a gente vê o zagueiro que não sabe jogar, não joga. O goleiro que não usa os pés, não joga. Porque cada vez você tem menos espaço e precisa que todos saibam jogar. E o futebol de salão é isso. As 4 posições, colocando o goleiro, né? Obviamente, as 5 posições, os caras têm que saber jogar, saber marcar, saber cortar linha de passe, saber dar um passe vertical, saber driblar. Então, essa passagem pelo futsal deixa ele muito mais preparado para um jogo moderno hoje, que é um jogo num espaço de 30 metros, mais ou menos. Ô, Galinho, pelo que você observa aí, aquele Barcelona do Guardiola era um futsal no campo? Podia ser sim. É uma das coisas importantes, antes do Falcão, que o Pedrinho falou, é que hoje você joga o futebol em 30 metros. Na época, as quadras eram menores, eram 30 metros, não eram esses 40 metros. Então, para o pessoal da nossa época, a gente já usava esse tipo de espaço. Eu quero crer que uma das coisas importantes para o desenvolvimento do atleta é a repetição. Nos treinamentos de futsal, aquilo que o Falcão falou é verdade.
você repete muito mais do que o treinamento no campo. Então, eu sou sempre favorável à divisão de treinamento de setores no campo, para que você, na hora da finalização, do cruzamento, o cara repita ali aquilo, em vez de você bota muita gente para treinar, todo mundo, para fazer chute a gol, cara, aí o cara vai dar 5, 10 chutes. Agora, se você bota o defensor lá cabeceando, o meio-campo lançando e tal, e os atacantes finalizando, cara, você vai fazer 30 vezes, 30 repetições. E a repetição é que te dá chega mais perto da perfeição. Então, o futebol, muitas vezes, acontece isso. Não há tanta repetição em cruzamentos, em finalização, em corte, em cobertura, em cabeceio. Coisas que o pessoal da nossa época fazia muito mais. Então, e hoje o futsal faz isso. Então, eu acredito que se os clubes utilizarem bem isso, essa coisa de você conseguir fazer dessa idade que o Falcão falou, de futsal e campo, cara, a evolução vai ser fantástica até 17, 18 anos. Bom, o Zico, na fala dele anterior, ele citou vários craques, né, que passaram pelo futsal, como Rivelino, enfim, grandes nomes, Neymar, Robinho, e a gente separou aqui alguns, inclusive com documentos desses jogadores no futsal. Esse é o Ronaldo Fenômeno, e aí a carteirinha dele, né, de atleta. O Kaká também teve uma passagem pelo futsal, aí o Kaká, ficha de atleta do Kaká. Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo também jogou no futsal. Só jogar bola para os caras, do jeito que mata, a gente sabe se jogou ou não no futsal. Júlio César também foi goleiro de futsal. E o Neymar, que já foi citado também. Gabigol, aí a ficha do menino Ney, o Gabigol. E olha só que legal, a Marta também começou no futsal. A Marta também começou no futsal. É habilidosa demais, a gente já sabe no domínio dela que ela passou pelo esporte da bola pesada. E olha esse aí, ó, a ficha desse malandro aí, ó. Olha quem chegou, Pedrinho. Aí a ficha do Pedrinho. E o legal, cara, é que na última convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, dos 23 jogadores convocados para o Mundial da Rússia pelo técnico Tite, 12 dos 23 começaram no futsal. Alisson, Douglas Costa, Fagner, Felipe Luiz, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Neymar, Pedro Jeromel, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. O reflexo, Falcão, sem dúvida vai ter reflexo e resultado na seleção principal de futebol. Total, Dandan, você coloca, a gente sempre valoriza, né, o atacante e o meia. Mas você pega os zagueiros que você colocou aí, são zagueiros diferentes. São zagueiros que não são só aqueles brucutu de força pura. Você pega um Marquinhos, você pega um Jeromel, é toda a resposta que eu coloco. Porque falar do Neymar, falar do Pedrinho, falar do Zico, do Rivelino, são referências que todo mundo sabe. E são pessoas que, independente do futsal, talvez também seriam diferenciados. A grande diferença é justamente aí, o Marquinhos não tem altura do que pedem, assim, o que pede o futebol. Mas a qualidade técnica dele sobressai, o senso de cobertura. Você vê o Jeromel hoje ser o melhor zagueiro do Brasil. Então, essas posições fazem muita diferença. O jogador de qualidade, ele vai ter qualidade no futsal e no futebol. O futsal vai aumentar essa qualidade. Mas é onde eu acho que é o maior ganho dos zagueiros, dos volantes, o volante cortar um passe. Eu vi um gol da Copa de 2002 que o Edmilson dá um passe direto para o Rivaldo ou para o Ronaldo, que ele não passa pelo meio campo. É muito tradicional o jogador de futebol. Passo para você, que você passa para aquele. Por que eu não dou um passe direto lá no lateral? Por que eu não dou um passe direto lá no atacante? Então, você tira a zona de conforto. No campo, é normal um jogador tentar dar 20 passes e errar 15. No futsal, de 20 passes, você errar 3, você sai do jogo. Então, te dá uma melhora, uma obrigação de você ser bom, porque você errou, você está tomando gol. Então, quando você pega a base, o Dandan, você colocou aí os jogadores, que vai fazer diferença, sim, no mercado, o jogador que vai valer 10 milhões, se ele passar pelo futsal, vai valer 20, porque ele vai melhorar em algumas questões. E esse exemplo que você colocou, que eu ia chegar lá e você foi muito bem, os zagueiros que você colocou. Aí mata pau. Todos os zagueiros sabem jogar. Todos os zagueiros sabem passar,
todos os zagueiros vão para a área, sabem finalizar. Então, acho que você colocou num ponto que matou tudo que eu queria dizer. O quanto diferente faz para o cara que joga lá atrás. Né? Então, para o meio-campo, que é o Pedrinho, ele quer que o zagueiro desarma e já liga uma bola para ele, o Zico. Ele não quer que o cara dê um chutão para frente. Então, o cara que vem só do futebol vai ser aquele brucutu que vai desarmar e não quero mais a bola. O cara tem que querer a bola. E só o futsal vai te dar isso. Bom, a gente tem a Liga Nacional, né, que é o nosso principal campeonato, está parado por conta da pandemia. Uma previsão aí de retorno em agosto, mas não dá para cravar nada. Eu tenho conversado muito, inclusive no nosse podcast, Toque Sai. Quem não conhece, o futsal tem um podcast exclusivo de futsal, que é o Toque Sai. Já já a gente vai botar para você aí também na tela. Vou mostrar gols. E aí eu queria que vocês falassem em cima, começando aí pelo Zico, depois o Pedrinho Falcão, porque assim, são gols de futsal, mas que a gente está acostumado também a acompanhar no campo. Olha essa bike aí, ô Pedrinho. Pô, isso aí é só pro Falcão. Quem tem que comentar isso aí é o Falcão, pô. Eu não, você pode também, Pedrinho. Ó. Então, aí Ô, Zico, são você já fez... que você tem que definir no toque. O Zico já fez alguns gols de bicicleta, né, Galinho? No futsal o chão é mais duro. Já fez. Mas aí eu não tinha coragem, não. Na areia também, na areia é melhor. Né? Agora, no futsal, a bicicleta era a última opção. Agora mas tem também o velocidade de raciocínio, né? E hoje com 43 anos eu faço meus eventos aí pelo Brasil e pelo mundo. Cada jogo eu dou 5, 6 bicicletas, viu? Você já se acostumou a cair, né? Já. Então é mais fácil. Aí, grandes gols da nossa liga. E a gente lamenta muito, assim, poucos times de camisa no futsal. É claro que tem outros problemas que envolvem isso, mas na nossa principal competição de camisa só tem o Corinthians. De camisa que eu digo é camisa de futsal, de futebol no campo, porque a gente tem muitas camisas fortes do futsal, exclusivas do futsal, como alguns aí, Sorocaba, Carlos Barbosa, enfim. Fala. É mais uma coisa que eu não entendo, assim, porque basta um planejamento, né? Porque quando você tem a base do futsal e do futebol, para esses clubes de futebol, o futsal é um esporte que custa meia renda de um jogo pequeno no ano. E quando você tem o futsal, você leva o time para lugares que o futebol não vai. Então você pega a Liga Futsal, você tem o Corinthians joga no norte do Paraná, no sul do Paraná, e tem corintiano lá. Se você tiver um time de futsal do Flamengo, o futsal vai em lugares que o campo não vai. Então você vai ter público igual, você pode fazer um marketing específico para o esporte, você vai ter parceiros, você tem entrega de marketing, que uma empresa às vezes não pode estar na camisa de futebol pelo valor, mas ele pode estar como master no futebol. Só que o cara está mostrando a marca dele num grande clube também. Então tudo é os clubes deixarem de ter preguiça e planejar. Não é algo que vai pesar. Não é possível que... Vamos falar do limite do custo do futsal hoje. 4 milhões no ano para você ter moradia, viagem, time, comissão técnica. Isso daí é meia renda de um jogo meia boca. Do Flamengo, então, nem se fala. Falcão. Então não tem o porquê não ter. Tem que ter. Ainda é um processo de metodologia, né? Porque eles podem encarar o futsal não como um esporte à parte. É um esporte que vai fazer um processo de transição desses caras aí para o campo. Porque não tem cabimento um cara jogar futebol de salão e alguém vir me falar que o cara não vai conseguir jogar campo. É óbvio que ele vai conseguir melhor do que os caras que estão lá. O problema é que as pessoas, às vezes, elas têm má vontade de entender que é um processo de transição. Uns demoram menos, outros um pouco mais. Mas o cara que joga futebol de salão muito bem, ele vai jogar campo muito bem. Então é um processo de transição e o custo é muito baixo para o retorno que o cara vai te dar. Então o Falcão matou, é um processo dentro do clube de metodologia de falar, o futsal é um esporte integrado ao futebol de campo, porque esses caras aí vão fazer parte do futebol de campo. Esse tem que ser o processo. O futsal do Rio de Janeiro, por exemplo, é forte na base, mas no profissional não tem. Fala, Galinho. Vou dar um furo aí de reportagem aqui. Eita, né? Aí sim, hein? Porque quando eu estive em 2010 lá no Flamengo, na direção, eu conversei com esse cara aí, né? Com o Falcão. E ele, por pouco, se eu tivesse continuado,
eu não tenho dúvida que ele ia vestir a camisa do Flamengo, porque Nossa Senhora. eu sei que ele é vascaíno e tal, mas a gente conversou muito e ele queria levar um projeto, me apresentou um projeto desse tipo para o time principal do Flamengo, mas também que pudesse ser utilizado na base. Lógico, com todo o comando dele e com todo esse conhecimento e também com a questão das empresas que ele já tinha, né? Então, a gente tinha acertado tudo para começar isso em 2011. Só que eu tive problema lá e tal, aí saí, aí depois liguei para ele, conversei com ele, Falcão, aqui na minha... Posso você encaminhar também, mas ele, lógico, o projeto seria se a gente pudesse fazer junto, que era dar uma maior dinâmica para o futsal do Flamengo também, e tendo um cara, uma estrela como ele, eu não tenho dúvida que seria um grande sucesso, né? Pô, que notícia, cara, porque assim, o Falcão acabou levando esse projeto para o Santos e o Santos foi o campeão brasileiro de 2011. Quer dizer, acabou não dando certo com o Flamengo. O Flamengo que de vez em quando namora, acho que é o clube profissional do Rio de Janeiro, de time de camisa, que mais flerta com a Liga Nacional, pelo menos nos últimos anos. O Vasco foi campeão na década passada e parou também. Galera, eu quero agradecer demais o Falcão, parece que teve um problema aí agora com a internet, a gente vai tentar voltar o Falcão. O programa foi incrível, um bate-papo sensacional sobre os dois esportes que eu mais gosto, futebol e futsal. Zicão, demais, hein, cara? Muito legal ter você aqui, ídolo eterno, e a gente já fez até transmissão de jogo de videogame, e agora falando de futsal aqui foi bem legal. Obrigado, Zico. É verdade, é um prazer grande bater um papo aí com essas duas feras, Pedrinho com o Falcão, com você, desejar cada vez mais sucesso para o Pedrinho nessa nova empreitada aí de comentarista que está indo muito bem, dando shows aí a cada comentário. O Falcão também sempre, né, procurando elevar cada vez mais o nome do futsal, além do que tudo que ele já fez dentro de quadra para o nosso país. E você sempre aí firme, né? Dando esse show sempre nas suas transmissões. É um prazer grande estar aqui com vocês. Tudo de bom, felicidades, aproveitem bem a curtir a família nesses momentos e se cuidem bastante. Pedrinho, tem um pouco que a gente não se encontra, né? Pandemia, mas vai passar, a gente vai se encontrar em breve e você sabe tudo de bola. Dandan, obrigado pelo carinho, um grande abraço pro Falcão, rei das quadras, e o Zico, cara. O Zico é um cara muito acima da média, né? Respeito total pelo exemplo de jogador, caráter, referência. Meu pai escutando o radinho Vasco Flamengo, era falta. Eu falei, meu Deus, gol do Zico, lá vai meu Vascão sofrer. Então é uma honra, Galo. Valeu, grande honra. Falcão, ídolo maior do futsal, ídolo, para mim, eu boto Falcão, viu, Zico? Na mesma prateleira dos grandes. Boto Falcão na prateleira de Ayrton Senna, porque ele foi o maior de um esporte, dos grandes nomes. Porque ele é o melhor de todos os tempos de um esporte tão querido no Brasil. E ele está sempre atendendo a gente com muito carinho. Obrigado aí, Falcão. Eu acho que o Falcão não está ouvindo a gente. De qualquer maneira... Agora tô. Fala de novo que agora eu tô. É só aquela rasgação de sempre, Falcão, que você é o maior de todos os tempos e tal, tá na prateleira do Senna. É só pra gente se despedir mesmo. Cadê ele? Caiu de vez agora? Então acho que o Falcão vai se despedir no outro programa, garotinho. Deixa eu dar um recado aqui. Quem curte futsal, a gente tem um programa, eu já falei aqui, que é o globesport.com/podcasts. Lá a gente tem um programa de áudio falando exclusivamente do futsal, da Liga Nacional de Futsal e dos assuntos do entorno do futsal. Bom, vou ficando por aqui, né? O Falcão, infelizmente, não deu para se despedir, mas do jeito que ele é, a gente já sabe o que ele ia falar, porque é um cara muito educado, um cara que se preparou para ser o ídolo que é. Valeu, galera, muito obrigado pela sua... Voltou? Vamos ver se dá tempo aí do Falcão, vamos ver, vamos segurar, cadê o... Vamos lá, vai, Falcão. Tá ouvindo, meu garoto? Ah, garotinho. Era aquela rasgação. Era aquela rasgação, Falcão, que você é o melhor de todos os tempos, que é Como é que eu ídolo e perco tal. essas coisas, cara? E aí é para você se despedir da galera. Bom, primeiro é verdade, eu escutei o Zico falar um pouquinho em 2010, eu comecei essa amizade com ele no final ali de 2007, 2008, sou muito amigo da família. O Zico realmente tinha essa ideia
de colocar o futsal do Flamengo. Talvez o projeto do Santos seria Flamengo ou logo depois. E pena que não aconteceu. Seria um prazer muito grande. Pô, e Dandan, você sabe que eu te adoro. Você é o cara do futsal. Meus gols ficaram mais bonitos com você. O Pedrinho, que é uma referência como pessoa e como atleta também. E agora, como jornalista, é muito bacana escutar o Pedrinho falando sobre futebol, sobre futsal. E o Zico, eu sempre falo que é meu paizão no esporte. Sempre que ele me vê, ele me trata de uma forma que me deixa muito orgulhoso de ser amigo, de ser um fã do Zico e ser amigo do Arthur, né? Então eu fico muito feliz de ter essa proximidade com ele também. E máximo respeito a vocês. Obrigado por esse espaço ao meu esporte. Só engrandece ainda mais. E espero que a gente possa se encontrar para falar da mesma coisa fisicamente, que aí vai ser muito bacana. Aí eu pago, não tem problema de não pagar a internet, o Pedrinho, o Zico. E eu tenho certeza que vai ser muito mais bacana. Gente, obrigado pelo espaço, pelo meu esporte, e vocês representam a gente também. E a melhor que eu escuto do Zico é o seguinte: o Zico, ele não sabe que é o Zico, porque ele é muito legal, muito gente boa, trata todo mundo. Ele não sabe que é o Zico. Valeu, gente, muito obrigado.